Foi Davi, no capítulo 8 de Salmos, um dia, quem sabe, um dia estrelado, talvez Davi tenha olhado para as estrelas e olhou e viu o céu tão amplo. Então ele falou essas palavras. Vamos ver lá no capítulo 8 de Salmos o que Davi falou então, e Paulo repetiu aqui em Hebreus. Salmos 8. O versículo 3, vamos ler todos juntos, irmãos e irmãs, quem tiver Bíblia, vamos ler juntos. Vamos ler o versículo 3 até o 6. Salmos capítulo 8, versículo 3 ao 6. Vamos ler juntos? Os irmãos acharam? Versículo 3: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o presides? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Irmãos, viram? Davi olhou para a lua, olhou para o firmamento, olhou para as estrelas. Ele falou: mas quem é o homem tão pequenininho? Eu sou tão insignificante para que Deus venha lembrar-se de mim. Como nós somos pequenininhos, mas Deus veio lembrar-se de mim, de nós. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. E ainda continuou: fizeste-nos por um pouco menor. Lá em Hebreus, Paulo usou a palavra anjos. Eu não estou bem certo nessa tradução de Salmos aqui. Paulo falou: fizeste por um pouco menor do que os anjos. Depois continuou: e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Então, há uma comparação aqui em Hebreus entre o homem e os anjos. Paulo diz aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 5: não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Aí ele fala: mas ao homem. E depois ele continua: quem é este homem, irmãos? É o homem Jesus. O homem Jesus. Então, versículo 8, vamos ler novamente todos nós, Hebreus capítulo 2, o versículo 8. Os irmãos acharam? Hebreus capítulo 2, versículo 8. Vamos ler todos juntos? Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que me sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então nós vemos aqui que há uma história nesse universo. No passado, Deus criou, fez a primeira criação. Essa primeira criação é a criação dos anjos.
O homem tem uma existência em torno de 6.000 anos. Esse é o tempo da nossa existência. Mais ou menos 6.000 anos. Mas os anjos, eles foram criados por Deus há, quem sabe, bilhões de anos. Na Bíblia há várias evidências mostrando a história de Lúcifer, quando ele caiu, quando ele tropeçou, quando ele quis ser igual a Deus. Havia uma história entre Deus e os anjos. E os anjos são parte da família de Deus. E Efésios fala que nós todos somos da família de Deus. E Paulo fala dos anjos. Não tenho tempo de mostrar os versículos para os irmãos. Então a família celestial, angélica, ela foi criada primeiro. E pelo que Jó nos relata, diz que os anjos de Deus, eles alegremente cantavam e rejubilavam quando Deus lançou os fundamentos da terra. Naquele tempo os anjos já existiam, e eles cantavam alegremente, vendo a obra de criação de Deus. Quando Deus lançou os fundamentos da terra, eles se alegraram, eles ficaram maravilhados de Deus estar criando a terra. E segundo a ciência, a terra foi lançada, ela surgiu no nosso universo em torno de 4 bilhões de anos. A nossa Terra, o planeta Terra, surgiu há mais ou menos 4 bilhões de anos. Então os anjos estavam lá, cantando, se alegrando com Deus, ao ver a obra de criação de Deus. Mas os irmãos sabem que teve um problema. Lúcifer, ele quis ser igual a Deus, ele se engrandeceu, e ele quis ser igual ao Altíssimo, e Deus então o lançou por terra. Deus ficou decepcionado com a raça angélica. Por quê? Porque Lúcifer era um dos líderes no mundo antigo. Há 3 arcanjos que tinham proeminência na época: Miguel, Gabriel e Lúcifer. Vamos dizer assim, são os 3 de maior preeminência na criação de Deus, na raça angélica. E um deles, talvez ele estivesse mais próximo de Deus, que era Lúcifer, quis ser igual a Deus. Eu serei igual ao Altíssimo, eu subirei ao mais alto dos céus. Ele se elevou, e Deus o lançou por terra. E ele então se tornou uma decepção na raça angélica. Bom, aqui está dizendo que Deus, ele criou o homem e se lembrou do homem. Embora pequenininho, Deus quer dar o governo e o reino para o homem. Então, o Filho de Deus se encarnou, tomou forma humana e veio para ganhar um reino para Deus. E nós podemos ver esse registro. Vamos ver Apocalipse, capítulo 4 de Apocalipse. Eu vou ser mais rápido com os irmãos, porque há muitos versículos eu temo não conseguir concluir a minha palavra. Capítulo 4, versículo 1, fala: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então
ambiente ali é o seguinte: João estava na ilha de Patmos e Deus falou para ele: sobe para aqui. O anjo que apareceu para ele no capítulo 1, que ele está vestido de sumo sacerdote, os irmãos conhecem o capítulo 1 de Apocalipse. Esse anjo, que é o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, falou para João: sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer. E João se achou em espírito, onde? No céu, no terceiro céu. Nós sabemos que o nosso céu físico é o nosso universo. Hoje os cientistas já fotografaram boa parte do universo, até as estrelas mais antigas que surgiram nos primórdios do início da criação, hoje já foram fotografadas. Esse telescópio Hubble, os irmãos conhecem, já fotografou milhões de fotos do universo. E ninguém encontrou Deus, não acharam Deus. E esse universo é imenso. Um raio de luz para atravessar o universo, um raio de luz ele viaja 300 mil quilômetros em um segundo. Um raio de luz, 300 mil quilômetros em um segundo. Hoje ele levaria a luz solar para atravessar o universo, calculam os cientistas. Um raio de luz levaria 150 bilhões de anos. 150 bilhões de anos para atravessar o universo. Um raio de luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Mas eles fotografaram e não acharam Deus. Mas onde está Deus? João viu. O anjo falou: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que hão de vir, que hão de acontecer. João viu. Ele olhou no céu, alguém sentado no trono. E ele tinha o aspecto de jaspe e de sardônio. A cor jaspe é um verde escuro, verde forte. E a cor sardônio é cor vermelha. O verde, todo mundo sabe, significa vida. O planeta Terra tem muita vida, vida em abundância. Onde quer que você vá, tem vida. O nosso Deus tem aparência de vida. Esse é o significado. E também cor vermelha. Ele é o Deus da redenção, que por causa do sangue do seu Filho, este universo não deixou de existir, porque era para ter acabado. Mas por causa da misericórdia de Deus, porque Ele tem uma aparência de sardônio, Ele é o Deus que ama as criaturas que criou, o universo não terminou e não terminará, porque Ele é o Deus redentor. Então João viu Deus. Ele viu Deus. Ele foi arrebatado em espírito e esteve no terceiro céu. E ele viu alguém sentado no trono com a aparência de jaspe e de sardônio. Também ele viu ao redor do trono 4 seres viventes e 24 anciãos. Hoje o universo ele é administrado por Deus e pela raça angélica. Os 24 anciãos são seres angélicos, e os 4 seres viventes também é um ser angélico. Deus ele tem uma administração universal, e ele faz esta administração por meio dos anjos. Ainda assim é hoje nos nossos dias. Deus é o administrador, Ele tem seus cooperadores.
Então, ao redor do trono de Deus, tem 24 anciãos sentados ao redor do trono de Deus, e 4 seres viventes bem junto do trono, ao redor do trono, no próprio trono. 4 seres viventes. Eu não tenho tempo para detalhar sobre esses assuntos com os irmãos. Mas esse é o terceiro céu, onde há Deus e há a administração de Deus. Deus é o governante e Ele que comanda todas as coisas. Mas no desenrolar do capítulo 4, nós vemos, vamos ver, os irmãos vão ler para mim o capítulo 4, versículo 10. Nós precisamos ser rápido porque meu tempo está curto, irmãos. Capítulo 4, versículo 10. Versículo 9 e 10, por favor. Apocalipse, capítulo 4, versículo 9 e 10. Os irmãos acharam? Por favor, leia, por favor. Ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante da rede de novo, sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono. Versículo 11 ainda, por favor. Nós temos 4 querubins e 24 anciãos. Mas agora, no versículo 10, diz que esses anciãos tiraram as coroas de ouro das suas cabeças. Vocês viram aí, irmãos? Os irmãos leram aí o versículo? Onde está? Quem pode ler para mim? Final do versículo 10. E depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Os anciãos, os 24 anciãos, que são os administradores universais hoje, eles tiraram as coroas da cabeça e depositaram diante de Deus, e a seguir eles proclamaram: Senhor Deus, Tu és o nosso Deus, e Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Eles não ficaram tristes de tirar a coroa, mas antes eles glorificaram a Deus. Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. No capítulo 5, nós entendemos por que eles fizeram isso. Porque aqui apareceu o Cordeiro de Deus. O homem Jesus surgiu no capítulo 5. Eu não tenho tempo, não posso ler todos os versículos, mas os irmãos podem ler em casa depois. O capítulo 5 mostra ali que havia uma grande multidão angélica, de milhões e milhares de milhares de seres angélicos. No versículo 11, os irmãos leiam aí, 5:11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número é milhões e milhões e milhares e milhares. Tira a conta aqui, se você falar assim, milhões, vamos colocar 990 milhões. Aí você fala milhões de 990 milhões. Aí você fala assim, que conta que é essa? Quanto que dá isso aí? E depois ainda fala milhares de milhares. Eu acredito que a raça angélica seja muito vasta, muito grande.
e ela chega e talvez ultrapasse 1 trilhão de anjos por esse versículo. Acredito que chega ou ultrapasse a 1 trilhão de anjos, porque aqui é bilhões de milhões, tá? Bilhões, na casa dos bilhões, depois milhares de milhares e vai para os trilhões. Então, ali apareceu um versículo, os irmãos leiam para mim, capítulo 5, versículo 2, leiam bem forte, por favor. 5, 2. Havia uma proclamação. Quem é digno? Falou assim para os anjos, tudo em volta do trono lá. Quem é digno aí? Quem é digno? Quem é digno? Levanta a mão aí, vamos ver. Quem é digno? Quem é digno de abrir esse livro aqui? Esse livro, irmãos, é o Novo Testamento. Quem é digno de morrer pelo homem, para salvar o homem? Perguntou para toda a raça angélica. Quem é digno? Havia uma proclamação. O anjo aqui estava proclamando. Quem é digno? Para uma grande raça angélica. E qual foi a resposta? Versículo 3. Eu vou ler o qual. Versículo 4. Versículo 5. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e o seu venceu. Aleluia! Aleluia! Senhor Jesus! Oh, é maravilhoso, irmãos! Não chore, João, não chore, não precisa chorar! O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu! Essas irmãs ali cantaram hoje, né, sobre a vitória. Ele venceu, irmão! Jesus venceu! Aleluia, Jesus venceu! Senhor Jesus! Aleluia! Isso não é bom! Isso é muito bom! Puxa, é bom demais, irmão! Isso é bom demais! Aleluia! Versículo 6, os irmãos leiam para mim, por favor. O Cordeiro de Deus estava ali. João foi levado por Deus para ver o que aconteceu no céu quando Jesus morreu aqui na terra. No terceiro dia ele ascendeu aos céus. Só que ninguém tinha visto o que aconteceu lá no céu. Mas João aqui ele viu o que aconteceu nos céus. Senhor Jesus, aqui é um cordeiro como tendo sido morto. No original fala que é um cordeiro que acabou de morrer. E tipo assim, você matou o cordeiro, ele está ali ainda dando o último suspiro e derramando o sangue dele. Esse é o sentido desse versículo aqui. João viu o momento em que Jesus estava no céu, como um cordeiro de Deus, com o seu sangue derramado, recém-morto, com o sangue ainda fresco. João viu aquela cena. E este cordeiro de Deus, ele tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra.
Ele veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Veio e pegou o livro. Aleluia! Aleluia! Ele é digno! Ele é digno! O homem Jesus venceu. E ele teve a coragem de chegar até Deus e pegar o livro das mãos de Deus. Louvado seja o Senhor. O versículo 8, os irmãos leiam por favor, 8 e 9. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e asas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aleluia! Senhor Jesus. Então, os anjos ficaram jubilosos ao ver esse acontecimento. É o versículo 11. Havia ali muitos anjos, e eles falaram essas palavras aqui que nós acabamos de ler. Bom, então o reino foi passado da raça angélica para a raça humana, irmãos. Foi tirado da raça angélica e passado para homens, seres humanos, por causa do homem Jesus. Aleluia! Pelo Senhor Jesus! E glória para nós, irmãos! Não depende de quem você é. Por isso que Davi falou: quem é homem que teve direitos? Como filho do homem, é que visites, tão pequenininho. Como é que pode ser isso? Davi ficou inspirado por Deus, não é possível uma coisa dessa. Mas foi do agrado de Deus dar o reino ao seu filho Jesus. E o seu filho Jesus não está sozinho. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Fomos constituídos um reino, sacerdotes para o nosso Deus. Louvado seja Deus. Vamos ver mais um versículo. Agora somos nós, irmãos. Um dia nós estaremos lá. Capítulo 7. Até agora a raça angélica proclamou, deu vitória a Deus. Agora, irmão, você vai dar vitória a Deus. Vamos de pé, então. Vamos proclamar esse versículo de pé. Esse aqui é você e eu, irmão. Somos todos nós. Em todas as eras. Versículo 9, 7 e 9. Vamos ver juntos, todos nós. Depois destas coisas, o versículo 11 continuou, né? Aí os anjos continuam, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e antes do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então aí os anjos novamente, junto com a raça humana agora, no novo céu e na nova terra, eles então fizeram o louvor deles novamente. Vamos ver o louvor dos anjos.
e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém! Aleluia! Jesus é o Senhor! Eu vou terminar aqui, irmãos, que eu realmente mais irmãos, e que Deus possa nos abençoar a tudo. Amém. E quando os irmãos forem ler Hebreus capítulo 2, vocês verão lá que nós somos os filhos de Deus. A glória veio para Jesus, o Filho do Homem, mas ele passou a sua glória para os seus irmãos, que somos nós, que hoje